Bom dia, começa o nosso conteúdo de ciências dessa quinta-feira, dia 10/9/2020, né? Esse conteúdo de aulas gravadas desse dia. E aí nós vamos retomar da onde paramos, né? Na aula anterior eu pedi para vocês, na terça-feira, para dar continuidade à leitura da página 12 e da página 13 aqui, falando da saúde do sistema respiratório. Sim, o sistema respiratório ele pode sim apresentar essas dificuldades, né? Conforme se as pessoas não cuidar, né? Tem que dar importância, não é isso? Nós vamos entender aqui algumas partes desse sistema. Espero que vocês já tenham feito a leitura da página 12 e da página 13, tá, pessoal? Vamos ver essa representação aqui. A representação de um pulmão saudável, o pulmão direito, e de um pulmão doente, o pulmão esquerdo, né? Afetado pelo ar poluído. Observe as modificações na coloração. A imagem é meramente ilustrativa para a comparação dos pulmões, tá bom, pessoal? Não se esqueça disso. E também, pessoal, além do ar poluído, nós temos diversas pessoas que não cuidam devidamente da saúde dos pulmões, né? E aí nós vamos ver aqui algumas atitudes humanas que vão nos levar, né, a ter esse problema com os transtornos, as doenças causadas pelo ar, né? Vamos entender aqui na página 13. Além de afetar os pulmões e respirar continuamente o ar poluído, faz com que as partículas da poluição cheguem ao sangue, afetando a saúde de outras partes do corpo. Aqui nós temos aqui uma foto mostrando a camada de um ar poluído, né? A vista da cidade de São Paulo no inverno, em que a camada de ar poluída pode ser facilmente observada, tá bom? Aí nós vamos entender aqui, ó. Os principais poluidores de ar no Brasil são os veículos movidos a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, tá? E as queimadas na vegetação e as indústrias também que liberam ar poluente, embora isso seja regulamentado por leis. Todos estes poluidores lançam partículas de ar e ainda liberam gases no efeito estufa, aumentando a emergência climática. O que é uma emergência climática? É grande alteração no clima em variação em várias regiões da Terra, levando a incêndios florestais, enchentes e outros fenômenos que colocam em risco a vida humana e as dos seres humanos. Olha aí, temos as fotos aí das queimadas e dos veículos poluentes, tá? Soltando aí, infelizmente, esse ar poluído que vai afetar diretamente, né, o ar que vai para os nossos pulmões. Na página 14, vem falando aqui sobre a tabela, né, da cidade que mais polui ao ano. Vamos entender aqui. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que 9 em cada 10 pessoas do mundo, 9 em cada 10, vivem em locais em que o ar é poluído, o que leva a 7 milhões de mortes por ano. Conheça a seguir as cidades mais poluídas do mundo. A referência aqui é de janeiro de 2020, tá? A primeira cidade brasileira a aparecer nessa lista é São Paulo, que está no 70º lugar. Observe em que a maioria das cidades mais poluídas do mundo está localizadas em países considerados pobres. Aí nós temos a lista aí das primeiras 10 cidades mais poluídas do mundo, tá, gente? Observe essa tabela, dá uma lidinha nela aí para vocês entenderem, tá? E também vamos falar aqui sobre o tabagismo. Isso é, o uso frequente de cigarro. Quem tem vício no cigarro, né? É uma forma de poluição de graves impactos na saúde do fumante e mesmo de quem convive com a fumaça. Observe a tabela a seguir, né? Quantos cigarros consomem quem convive com o fumante no dia a dia? Porque tem a pessoa que é fumante e se você convive com ela, você acaba também inalando aquela fumaça lá do cigarro. Se você ficar ao ar livre sentado atrás de um fumante, você estaria fumando um cigarro em um período de 3 dias. É um exemplo, tá? Na casa de um fumante que consome um maço por dia, 3 cigarros durante 2 dias. No carro de um fumante com as janelas fechadas, 3 cigarros durante um dia. Eu sei que é difícil às vezes a gente conviver com fumante. Meu pai foi fumante, felizmente ele morreu ocasionado
por doenças que o cigarro pode acelerar e causar, né? Eu vivi isso na pele, vivi isso na minha casa, tinha 12 anos, mas é muito complicado, né? Você acaba inalando aquela fumaça mesmo. Vamos entender um pouco dessa parte aqui. Os malefícios do tabagismo afetam os pulmões e também outros órgãos como o coração, né? Meu pai, como eu falei, morreu de uma doença causada no coração devido ao tabagismo. A incidência de câncer é maior entre os fumantes, podendo ser afetados os seguintes órgãos: pulmões, bexiga, estômago, pâncreas, fígado, útero, esôfagos, rins, boca, laringe e faringe. Para que as pessoas tenham acesso a um ar limpo, de modo a favorecer a saúde, é necessário reduzir o uso de carros, dando preferência a andar a pé, de bicicleta, de metrô e de ônibus, tá? Também é necessário proteger a vegetação das queimadas, pois elas podem afetar as áreas de floresta, transformando-as em pastos, as plantações e as cidades. Evitar o tabagismo é a medida individual mais importante para cuidar da saúde pulmonar. Então, vocês vão ler essa parte que falta aqui, tá? Nós vamos também entender um pouco da doença da tuberculose, né? Que é uma doença pulmonar de grande importância médica, havendo 70 mil novos casos por ano no Brasil. Então, é uma doença muito séria também. Olha só, micro-organismos causados da tuberculose, né? Apresentados em grande aumento em cores artificiais. Olha aí para você ver. Então, gente, eu ressaltei as partes importantes aqui da página 15, mas eu quero também que você leia todo o conteúdo, tá? E também aqui, gente, nós vamos falar sobre essa doença, né? Os sintomas da doença são febre baixa e, no final do dia, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço. O que é sudorese? É uma transpiração intensa, tá? Pessoas subnutridas e as que moram em locais pouco ventilados, sem incidência de luz solar, com números excessivos de pessoas por cômodo, são as mais afetadas pela tuberculose. A transmissão se dá a partir de gotículas de água contaminadas liberadas pelo doente ao tossir, espirrar e falar, tá? Copos e talheres usados pelo doente também podem transmitir a doença. Existe vacina e tratamento para a tuberculose, sendo ambos distribuídos gratuitamente pelo SUS. Gratuitamente pelo SUS, tá bom? Então, de forma gratuita, o SUS vai liberar o tratamento para a tuberculose, Sistema Único de Saúde, né? O problema que é crescente relacionado à tuberculose é a resistência do micro-organismo aos antibióticos que, né, se dá ao doente, em que eram mais eficientes ao combatê-lo, dificultando o tratamento. O uso incorreto de antibióticos em pessoas e animais é responsável por esse problema, né? E outro fator também que vai influenciar a saúde do sistema respiratório é a umidade do ar. Isso é, quantidade de vapor de água presente no ar. Quando o ar está com baixa umidade, a superfície interna dos órgãos respiratórios se resseca e facilita a ação de micro-organismos causadores de doenças e alergias respiratórias. Por isso que no inverno, em que o ar está mais seco, as doenças respiratórias são mais frequentes, tá? Nessa época do ano, devido ao frio, as pessoas costumam deixar os ambientes menos ventilados e também facilitam a transmissão de doenças respiratórias como resfriados e gripes. Pessoal, nós estamos falando aqui do Pensando Sobre, tá? Nós vamos fazer esse Pensando Sobre no caderno da disciplina, falando sobre a tuberculose, tá? Então, Pensando Sobre da página 16 é para fazer no caderno de ciências, tá ok? E na ponta do lápis, vocês vão fazer, né? Que tá pedindo aqui para criar um postzinho. Não precisa ser uma coisa extremamente elaborada, que nós vamos linkar esse post aqui falando do tabagismo, que é o vício em cigarros, linkar também com o que a gente está estudando em português, né? Que é a questão dos anúncios publicitários, né? Então, você vai criar aqui um anúncio chamando atenção para aquela pessoa, né? Para você dar uma dica para ela parar de fumar. E mostrar que quem fuma prejudica a saúde da pessoa e prejudica quem mora com a pessoa. Quem convive com o fumante também sai prejudicado, tá? Então, assim, pode usar letras grandes, cores, imagens que atraem a atenção no leitor, desculpa. Depois que vocês fizerem, vocês vão me enviar por e-mail, tá bom? Então, esse na ponta do lápis da página 17 aqui, ó,
é para enviar para o e-mail da professora, beleza? Porque de repente, se for uma coisa legal, a gente até envia no site da escola para, se alguém quiser utilizar, tá? Faça com capricho. Pode usar o TikTok se quiser, pode usar aqueles aplicativozinhos, igual vocês fizeram com cartaz no primeiro semestre, que eu acho que vai ficar bem legal, tá bom? E aí, gente, também vai ficar pra gente de exercício dessa aula de hoje, o Aprendendo Mais, falando da fumaça das queimas da Amazônia, que escurece as cidades do centro-oeste e do sudeste. Então, vai afetar nós aqui no sudeste, né? Então, é importante a gente ler aqui e responder essas perguntas aqui, ó. A 1, a 2, e a 3 e a 4, pessoal, vocês vão responder no caderno, tá bom? Da página 18. Retomando aqui, nós vamos terminar de ler as partes importantes, fazer o Pensando Sobre, da página 16 no caderno de ciências. Depois a gente vai fazer o Na Ponta do Lápis, que é um post. Então, você vai me mandar por e-mail, tá bom? E o Aprendendo Mais aqui no livro mesmo, só a questão 4 e 5 que vai ser no caderno. Tem até o desenho do caderninho aqui para você fazer, tá bom? Pessoal, não deixe de ler, voltar no conteúdo, que é muito importante nós conseguirmos entender a saúde pulmonar, tá? Como que podemos cuidar melhor dos pulmões. Inclusive, no inverno, eu sempre uso o umidificador de ar, que vai soltando uma aguinha, umidifica o ar e me ajuda na minha alergia. Então, assim, faço mesmo. Você conseguir. Se você não tiver um umidificador, pode usar uma bacia com água. Deixar no quarto à noite ajuda também, tá? Quando o ar estiver úmido. Então, hoje você já aprendeu coisas importantes sobre como cuidar da saúde do pulmão, tá certo? Que é um dos órgãos importantíssimos do aparelho respiratório. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode voltar na aula gravada e não deixe de fazer suas atividades, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Começa o nosso conteúdo de língua portuguesa, né, de hoje, nessas aulas gravadas de quinta-feira, e nós estamos trabalhando textos publicitários, anúncios publicitários, né? Começamos aí no capítulo 6 e já fizemos alguns textos falando sobre isso, a importância, né, de entender como que é esse gênero textual. E hoje nós vamos avançar mais um pouco aqui, tá? No livro didático, na página 10, a gente pedindo para ler o texto 3 aqui, comentando algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Além do anúncio publicitário, você tem como intenção, né? Ele tem como intenção vender um produto. Isso aí é uma característica do anúncio publicitário. Você também vai conhecer melhor outro gênero textual no mundo da publicidade, também muito comum no nosso dia a dia e na nossa sociedade. Por isso, você vai ler esse texto a seguir e depois vai trocar algumas ideias com seus colegas, né? E comigo, pensando na diferença e semelhança dos dois textos. O texto 2 é um anúncio publicitário falando sobre alimentação para cachorro e gato, né? Falando sobre a ração e tudo. E esse aqui também é um texto publicitário, mas é um texto que já vem chamando a atenção do leitor para ter hábitos melhores, né? Que olha só, adote essa ideia por um mundo melhor. Viu? Tudo a coleta agora fica mais fácil. Mais fácil. Seletiva é mais fácil. Se te ajudou separando a ler, ajude por cores, salvar o mundo. Anúncio. E separe o lixo. Pois é. Então, se a gente pegar aqui, ó, usar a ordem das cores para ler esse anúncio que está embaralhado, né? Olha lá. Use a ordem das cores da coleta seletiva para ler esse anúncio. Olha que interessante, né? Nós temos aí a cor verde, que é papel, a vermelha, que é metal, a amarela, que é o plástico, e a azul, que é o vidro. Então, vamos tentar fazer juntos aqui. Viu? Separando por cores, tudo fica melhor e mais fácil. A coleta seletiva já te ajudou a ler este anúncio. Ajude a salvar o mundo e separe o seu lixo. Olha que ideia criativa desse cartaz aqui. Depois que nós lermos, né? Ler esse texto aqui, você vai ler mais de uma vez para você pegar a ideia mesmo do texto. Nós vamos fazer as atividades por dentro do texto, né? Transcreva as frases que estão fora de ordem e em cores diferentes no texto 3, separando cada uma nas lixeiras nas cores correspondentes, tá bom? E aqui, ó, você vai fazer as atividades relacionadas a esse texto, né? Continua aqui na página 11 e na página 12.
E, inclusive, pessoal, na página 12, nós vamos fazer o por dentro do gênero também, que é uma continuação da atividade, beleza? Que termina aqui na página 13 e 14, ok? 13 e 14. Vamos ler essas caixas aqui com informações importantes. Vamos lá. Os logotipos são a identificação do produto ou da marca que funciona como uma assinatura do anunciante. Nós comentamos isso na aula anterior, né? Sobre o logotipo, assinatura. Teve gente na sala que comentou que tem até um jogo muito legal que mostra o logotipo e as pessoas tentam adivinhar o nome da empresa, da indústria, né? Muito interessante. Da empresa ou da instituição responsável pela publicação. É uma espécie de símbolo mais usado nos textos publicitários para fazer com que o consumidor sempre lembre do produto, tá? Nós temos aqui essas imagens, então sempre que a gente vê essas imagens, a gente vai lembrar das marcas, né? Um exemplo, essa marca última aqui da Que Bom. Toda vez que você vê ela, você lembra, assim, do sorvete, não tem como. Então, as pessoas que criaram essas marcas, elas colocaram isso para os leitores, né? Para as pessoas que vão consumir a marca, ficar com ela na cabeça. A mesma coisa que a gente falou do logotipo da nossa escola, né? Que quem vê esse logotipo, que já entende que é o IESA, né? Isso é muito importante para o texto publicitário. E vamos ler essa daqui também. As propagandas podem ter um título curto, que é apresentado em destaque. Eles servem para chamar a atenção do leitor para uma mensagem. Além disso, os anúncios e as propagandas têm textos também curtos que dialogam com o leitor. Enquanto o anúncio tem como objetivo convencer as pessoas a comprarem o produto, a propaganda tem como objetivo de divulgar uma campanha, uma ideia. As cores usadas são geralmente representadas no produto. Todas as escolhas desses elementos têm como objetivo geral agradar o público-alvo que alcançar. O anúncio ele vai ter uma característica para vender aquele produto. A propaganda ele vai ter uma característica de divulgar uma campanha, tá? Não esqueçam dessas duas diferenças aí. E aí nós vamos fazer as atividades aqui. Inclusive, algumas propagandas ficam muito na nossa cabeça, as pessoas começam a comprar aquela ideia, né? Então, assim, e todo mundo vai repetindo. Relembra daí de algum produto que você vê a propaganda, você fica ali lembrando, repetindo. Eu lembro de uma que eu assisti quando eu era criança. Compre batom, seu filho merece batom e compre batom. Então, sempre que eu ia ao supermercado com a minha mãe, eu ficava, mãe, eu mereço, porque eu sou sua filha, eu tenho que comer batom. E conseguia, às vezes, levar o batom aí. Então, pessoal, não vamos deixar de fazer as nossas atividades relacionadas dessa aula. Relembrando que hoje eu não vou dar atividade do Google Forms, porque vocês estão atolados, né, com o feriado, a galera teve gente aqui, né, enfim. Então, vamos fazer as nossas atividades propostas de hoje, tá bom? E, só relembrando aqui, até a página 14. Então, nós vamos ler o texto 3 e fazer as atividades por dentro do texto e por dentro do gênero. Relembrando que você vai precisar de voltar no texto 2, que são um anúnciozinho, são textos pequenos, viu? Por isso que o livro está te pedindo para voltar, para fazer uma comparação, tá? E na live a gente pode discutir essa comparação que você conseguiu compreender aí, tá certo? Pessoal, até a nossa próxima aula, tá? E não deixe suas atividades como acumular, viu? Por favor, senão você vai ficar enrolado aí. Beijão, até a próxima aula. Olá, começa o nosso conteúdo de matemática, né? Dessa quinta-feira, dia 10. Pessoal, nós vamos falar aqui sobre as operações envolvendo números fracionários, tá? Na última aula, que foi a nossa live de terça-feira, a gente começou a retirar bastante dúvida aí da reta numérica, né? Apresentando as frações na reta numérica. E eu falei também para vocês, para não deixar de entender esse conceito das frações, porque as frações a gente vai trabalhar a questão das operações. Já vimos aí os números mistos, né, relacionados à fração, e agora a gente vai entender como que a gente vai envolver as operações de multiplicação e de divisão nos números fracionários, tá bom? Vamos acompanhar aqui na página 17 do seu material didático, tá? Vem passando a explicação e depois a atividade que você vai concluir, tá certo? Vamos lá. Você estudou alguns conceitos relacionados a números fracionários.
bem como as operações de adição e subtração com esses números na seção, né? Nessa seção. Agora, nesse capítulo, você vai iniciar os estudos das operações de multiplicação e divisão, que posteriormente vai ser ampliado, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicação de um número natural por uma fração. Observe o diálogo. Carlos, eu já fiz 1/4 das atividades de matemática. E você? Estou quase terminando. Eu fiz o triplo que você fez, Beatriz. Pois é. Carlos e Beatriz estavam conversando sobre a quantidade de atividades que eles tinham realizado. Você conhece a palavra triplo? Sabe o que ela significa? Qual foi a quantidade de atividades que Carlos já tinha realizado? Como vamos representá-las? Pense nas questões, discuta com os colegas e depois registre as estratégias que vocês elaboraram para responder. Essa estratégia aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem e a gente comentar na nossa live, não a de amanhã, mas da próxima semana, porque esses exercícios vão ser para terça-feira que vem. E eu quero ver qual que é o critério que você usou para responder, tá bom? E relembrando aqui, a palavra triplo corresponde a uma quantidade 3 vezes maior, tá bom? Relacionadas à operação de multiplicação. Então, toda vez que a gente está falando de triplo, a gente está falando de quantidades 3 vezes maior. Assim, a quantidade de atividades realizadas por Carlos vai corresponder 3 vezes a mais, né? A quantidade realizada por Beatriz. Ou seja, em símbolos, né? Em representação, nós podemos colocar 3 vezes 1/4. Como representar essa quantidade, né? Como resolver essa operação? Para pensar a respeito dessas questões, veja a representação da quantidade de atividades resolvidas por Beatriz. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de desenhar para representar as frações em inúmeros casos? Pois bem, esse é um caso. Olha só, a quantidade total de atividades. Ela colocou aqui 4 porque a fração que indicou Beatriz era 1/4. Olha lá, 1/4. Atividades relacionadas por Carlos. 3, né? Não é o triplo? Pois é. Veja que Carlos realizou 3/4 das atividades. Então, 3 vezes 1/4 é igual a 3/4. Há outra possibilidade de resolver essa situação. Nesse caso, usa-se a operação de multiplicação como soma das parcelas iguais. Olha o exemplo aqui, ó. Até compartilhar a tela aqui para vocês entenderem. Olha só esse exemplo aqui. 3, né, vezes 1/4 é igual a 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que você pode colocar essa representação assim e chegar a essa conclusão. Acompanho mais alguns exemplos. Qual é o resultado de 4 vezes 1? 1/2. Essa operação pode ser resolvida por meio de uso de representação. Tá vendo aqui, gente, a representação dessa operação? Olha só que interessante. Então, se formarmos dois inteiros aqui, 1/2 mais 1/2, se a gente juntar, dá 1 inteiro, certo? 4 vezes 1/2 é igual a 2, né? Porque pegou uma parte de outra e juntou. Outra forma de resolução é por meio da operação de adição. Observe que 4 vezes 1/2 é equivalente a 1/2 mais 1/2 mais 1/2 mais 1/2. Portanto, 4 vezes 1/2 é igual a esse tanto de operaçãozinha aqui, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Ou você pode também simplificar, só colocar 2, só 2, né? E 4 vezes 1, que fica 4 sobre 2, que é igual a 2, né? Se a gente pegar as duas frações aí. E aqui também vai te dar um outro exemplo do resultado de 5 vezes 1/3. Olha só. Também representando a fração, né? Olha a representação da fração aqui. E veja que se formou 1 inteiro e 2/3, né? Olha só, 1 inteiro e 2/3. Certo? Aqui, ó, 1 inteiro. Peguei, porque olha só, gente, tá dividido aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. E cada um tá representado. Se eu pegar os 3, eu vou formar 1 inteiro. 2/3, ok? É equivalente a 5/3. Então, 5 vezes 1/3 é igual a 5/3. Outra forma de resolução será por meio da operação de adição, que aí você faz tudo aquilo novamente. Observe. Tá vendo? Olha só. Que também é um exemplo que você pode fazer. Você pode usar a representação ou também você pode usar a operação de adição, tá bom?
E aqui nós vamos fazer essa atividade aqui calculando de cabeça da página 19, tá? Que aí você vai marcar a opção correta aqui. E vamos fazer o antes de seguir da página 20, que ele termina na página 21, tá bom? Nós vamos fazer só até a opção C aqui. Não vamos entrar na divisão por fração de um número natural agora não, tá? Nossa aula ela vai se encerrar aqui e eu peço que vocês façam um esforço para fazer a atividade lá do iniciozinho, que a gente já explicou como é que ela vai ser feita. Você vai registrar nesse espaço aqui e fazer calculando de cabeça e o antes de seguir. Pessoal, o conteúdo de matemática, eu observei que a gente tem tido muitas dúvidas em assuntos relacionados à fração. Então, nós vamos ir por partes, tá? Pequenas partes, igual hoje a gente conseguiu ver aqui, operações envolvendo números fracionários, tá? Fechou essa parte, a gente vai para a operação com números de divisão. Hoje nós aprendemos a multiplicação e depois nós vamos aprender a divisão. Mas se você tiver dúvida, nós vamos retornar ao conteúdo e fazer mais atividades e discutir nas lives, tá? Inclusive na live de terça-feira a gente até conseguiu assistir um pouco da aula da professora Renata, que é a professora do Bernoulli, que ela estava falando sobre o mesmo assunto que eu estava falando, mas de um formato diferente, que aí nos ajuda a fixar melhor nossa aprendizagem e a gente não fica com dúvida, tá? Se você tiver dúvida e fica sem jeito de falar na live, você pode me mandar mensagens no atendimento, que eu vou tentar te responder. Não dá para me te explicar pelo canal de atendimento, mas dá para a gente conversar e eu saber o que está acontecendo com você. Não fique com dúvida, tá? Perguntar não mata, perguntar não é vergonha para ninguém e todos nós estamos juntos aqui para aprender, tá bom? Eu te espero na live de amanhã, se tudo der certo. Se não, a gente vai mandar um comunicado, porque eu tô com alguns problemas na minha internet, como eu falei para vocês, tá bom? Então eu te aguardo, faça suas atividades com tranquilidade e boa quinta-feira aí que você vai conseguir ver os vídeos e fazer suas atividades, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Um abraço!